Bom, vamos lá, pessoal, a mais uma aula do curso Matemática para a Vida, professor Senebaldo. Bom, pessoal, hoje é a aula 4 e o conteúdo que nós vamos ver é estatística. Com certeza, tá? É um dos que mais cai no Enem e nos demais vestibulares também. Mas aqui vamos focar um pouquinho no Enem, tá? Todas as provas do Enem têm pelo menos duas questões relacionadas à estatística, tá? É um conteúdo de fácil interpretação, de fácil entendimento, tá? E muito interessante. Vamos ver um pouco agora aqui a definição de estatística. É uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostras, utilizada desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes. Estatística é a área da matemática que estuda a coleta, registro, organização e análise dos dados de uma pesquisa. Pessoal, a estatística é muito mais utilizada do que a gente possa imaginar. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então ela serve para coleta e análise de dados para interpretá-los. É usada também em áreas, por exemplo, como o setor financeiro, no estudo climático, também para analisar fenômenos ocorridos no passado e verificar como são os acontecimentos de tais fenômenos hoje, se existe inclusive alguma relação. Por exemplo, no futebol, são dados estatísticos, né, que vão analisar quais são as maiores chances ou as menores chances que um time de futebol tem de ganhar ou não uma partida, tá? Lembrando que em casos como esse, né, a estatística ela pode falhar, né? Por exemplo, né, um time pode ter uma chance grande de chegar às finais e de repente ele não chegue. A mesma coisa, por exemplo, na política, né? Então a coleta de dados e análise de dados é possível que você projete qual candidato que tem uma probabilidade maior de ganhar determinada eleição. Mas o que eu acabei de falar? Probabilidade. Ou seja, não é 100% certeza que aquele candidato realmente irá ganhar. Tá? Todas as análises dos dados estatísticos, quando vocês ouvem, por exemplo, nos jornais, eles falam 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, existe uma margem de erro nos dados estatísticos. Tá? Então, em alguns casos, né, por exemplo, em algumas eleições, dava-se como certo, né, o que um candidato A iria ganhar e aconteceu do B ganhar. Né? Alguma coisa aconteceu no percurso, principalmente no final da eleição, que fez com que os dados estatísticos falhassem para aquele determinado tipo de evento. Mas, na grande maioria das vezes, os dados estatísticos, tá? As análises dos dados, elas acabam sendo certeiras. Bom, pessoal, agora dentro de estatística, vamos ver a média aritmética, tá? Vamos ver a definição primeiro, ó. A média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. O que eu estou dizendo aqui? Imagina o seguinte, eu quero saber a idade média de uma sala de aula, por exemplo, de um terceiro ano do ensino médio. O que eu vou pegar? E imagine que nessa sala eu tenha 20 alunos. Eu vou pegar a idade de todos estes alunos. Imagine que tenha 2 alunos com 15, alguns com 16 e alguns com 17 e 18. Eu somo todas essas idades. Se eu tenho 20 alunos, eu vou dividir por 20. Pronto, eu vou obter a média aritmética das idades dos alunos dessa sala. É muito utilizado em estatística como uma tendência, uma medida de tendência central. Daqui a pouco a gente vai entender quais são as outras medidas de tendência central. A gente vai ver que tem a média aritmética, a média ponderada, nós vamos ver que nós temos a moda e a mediana, mas é um assunto para a próxima aula. Esse tipo de média funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes. O que ele está dizendo aqui? Imagina o seguinte, tá? Eu tenho uma sala de aula, um terceiro ano, alunos com idades entre 15 e 16 anos, ou então entre 16 e 18 anos no máximo. Só que eu vou colocar nesta média
a idade também de 3 professores. E esses professores eles têm entre 50 e 54 anos, 55 anos. Se eu somar a idade desses 3 professores, junto com a idade dos alunos, a média aritmética, né, dessa sala vai dar um número discrepante. Tá? Então, imagina o seguinte, que a média aritmética vai dar, por exemplo, 23 anos. Só que, se nós pensarmos, o que eu acabei de falar? A idade média dos alunos da sala é entre 16 e 18 anos. Mas como eu acrescentei, né, pessoas, né, que têm idades não uniformes referentes àquela sala de aula, os valores eles não estarão adequados, porque a média aritmética vai, por exemplo, dar 20 anos, sendo que naquela turma eu tenho alunos entre 16 e 18 anos, tá? Então ela funciona de uma maneira mais adequada quando os valores são relativamente uniformes, relativamente parecidos, iguais. Bom, vamos ver agora a fórmula utilizada para resolver questões que envolvam média aritmética simples, tá? Olha só para vocês verem, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Olha só, eu tenho aqui média simples, tá? Esse S é de simples. O que significa para mim esse x1 mais x2 mais x3 mais 3 pontinhos mais xn dividido por n? Lembrem do exemplo anterior, eu tinha 20 alunos com idades entre 16 e 18 anos. Eu vou pegar a idade de todos os 20 alunos e vou somar, tá? Então imagina 15 mais 15 mais 15, aliás 16, né? 16 mais 16 mais 16 mais 17. Ou seja, eu somo a idade de todos os alunos e divido aqui, se tiver 20 alunos, por 20. Ou seja, esse n é a quantidade total de alunos ou de elementos que eu tenho para analisar essa média aritmética, tá? Agora aqui, olha só para vocês verem. Então, MS, né, que é média simples, é a média aritmética simples. Aqui, esses são os valores dos dados, no caso aqui a gente pode considerar as idades, né? Ou então, por exemplo, o salário de cada pessoa. Imagina o seguinte, vamos dar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma empresa, eu quero saber a média salarial dos funcionários. E eu tenho 100 funcionários. Eu vou somar o salário dos 100 funcionários, que vai variar desde, por exemplo, de um salário mínimo até 10 mil reais. Depois eu divido pela quantidade de funcionários, tá? Aí eu vou ter, né, a resposta aqui, a média salarial daquela empresa. O N aqui é o número de dados. No caso de uma empresa, seria, então, o número de funcionários. Vamos ver um exemplo aqui, bem simples, tá? A respeito de média aritmética. Ó, sabendo que as notas de um aluno foram 8,7, 7,8, 10, 9,6 e 6,9, qual a média que ele obteve no curso? Lembrando que, neste caso, o professor está utilizando neste curso como metodologia de avaliação a média aritmética, tá? Então, é só aplicar a fórmula, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as provas, tá? Vou somá-las. Aqui no caso, então, eu tive 5 provas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir, então, esta somatória de todas as provas, lembrando que aqui as provas valiam 10 cada uma. Somo todas elas, dá 42,5, divido por 5. 42 dividido por 5 é igual a 8,4. Ou seja, este aluno, no final deste ciclo, de todas essas 5 avaliações, nas quais ele tirou essas notas, ele vai ficar com uma média de 8,4. Perceberam como média é simples? Somo todos os elementos e divido pela quantidade, ou seja, aqui eu tive 5 provas, vou dividir por 5. Vamos a um outro exemplo agora, um exemplo mais bem elaborado de uma universidade federal, tá? De um vestibular. A média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 7. Então, o que o exercício falou até aqui? Eu tenho 30 alunos e a média aritmética dessa turma é 7. Só que desses 30 alunos, 25 são meninas e 5 meninos.
Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, a média aritmética das notas das meninas é igual a... Ou seja, eu tenho que a média aritmética da nota dos meninos é 6. E eu quero saber agora a média aritmética da nota das meninas. O que eu vou ter que fazer nesse exercício? Eu vou ter que fazer algumas relações. Primeira coisa, vamos ver os meninos, tá? Eu sei que eu tenho 5 meninos e que a média aritmética deles é igual a 6. Lembrando na fórmula, olha só para vocês verem. Eu tenho aqui, eu não sei quanto cada um tirou nas provas, mas isso para mim não é importante. O importante é que a média aritmética das 5 provas é 6, tá? E a quantidade de meninos é 5. Pensando assim, o que eu tenho aqui? Eu vou isolar esse x, 5 vezes 6, eu vou ter um x aqui no valor de 30. O que seria esse 30? Esse 30 seria a nota das provas dos alunos, só que aqui eu não tenho como saber a nota específica de cada um, tá? Agora vamos às meninas, lembrando que dos meninos eu tenho já a média aritmética deles, das meninas eu ainda não tenho. As meninas eu vou chamar de y. Qual a relação que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma relação, só que eu vou chamar as meninas de y. Eu tenho 25 meninas e eu não tenho aqui a média simples, que é esse MS. Eu não sei qual é a média aritmética da nota das meninas. E é isso que eu vou descobrir, tentar descobrir. Para isso, eu vou achar um valor provisório para a média aritmética delas. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse y. Eu vou pegar esse 25 da mesma maneira que eu fiz com esse 5, que eu passei multiplicando. Eu vou pegar esse 25 e vou multiplicar a média simples. Vou trazer o 25 para cima, para frente aqui, né, da letra, para ficar mais elegante. E agora sim, tá? Qual a outra relação que eu tenho que fazer agora? Olha só para vocês verem, ó. Eu sei que eu tenho meninas mais meninos e que a média dos dois é 7. Mas quantos meninos e quantas meninas eu tenho? Eu tenho 25 meninas e 5 meninos. Ou seja, eu tenho um total de 30 alunos no total. E a média é 7, tá? Mas o que eu fiz aqui? Percebam de onde eu tirei esse 30. Eu não isolei aqui o valor do x, então o meu x vale 30. E o meu y, que eu ainda não sei o valor, ele vale 25 vezes ms. 25 vezes média simples, tá? Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente uma substituição, tá? 30x, né? E o y tem um valor de 25 ms. Agora, eu vou isolar esse ms, que é a média das meninas. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, esse 30 que estava dividindo aqui embaixo, está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá? Junto com 7. 7 vezes 30, 230. O próximo passo agora aqui é tirar este 30 positivo daqui e passar para o outro lado negativo. 230 menos, 210, aliás, menos 30, 180. O que eu faço com esse 25 que está multiplicando? Eu vou passar para o outro lado dividindo. 180 dividido por 25, eu tenho aqui que a média das meninas é de 7,2. Ou seja, a média dos 30 alunos, meninas e meninos, é 7, só dos meninos é 6 e só das meninas é 7,2. Tá? Um exercício mais bem elaborado, mas também é possível de resolvê-lo fazendo essas relações aqui. Pessoal, nós vamos ver agora a média aritmética ponderada. Qual a diferença? Média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Como assim seu peso? Imagina o seguinte, que você fez duas provas valendo 10, só que a segunda prova ela teve um valor maior, um peso maior, tá? Ou mais ainda, quando você faz uma prova e você faz uma lista de exercícios, tá? A prova, obviamente, vai ter um peso maior sobre a sua nota, tá? Então, olha só para vocês verem, depois encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos, tá? Para ficar mais fácil, vamos dar uma olhadinha na fórmula. Olha só para vocês verem a fórmula da média ponderada. O que você tem aqui? Olha só para vocês verem, tá? Você tem a média ponderada, que é esse MP, tá? Aí você tem P1, P2, Pn, que são os pesos, tá? Os pesos das provas.
E aí você tem aqui x1, x2 e xn, que são os valores dos dados. Então aqui você tem os pesos e aqui você tem os valores dos dados. Vamos pensar que aqui são as provas, tá? As provas, 3 provas aqui que eu fiz, e aqui são os pesos de cada uma, tá? E aí você vai dividir pelo quê? Pelo total do peso, tá? Da soma dos pesos. Então esta é a fórmula da média aritmética ponderada. Mas eu vou precisar usar sempre a fórmula? Vocês vão ver que em alguns casos, principalmente quando tiver tabela, é até mais simples você fazer já um método que eu vou explicar para vocês, que vocês fazem direto, sem precisar usar essa fórmula. Olha só para vocês verem agora. Vamos colocar uma tabelinha aqui, ó, um exemplo. Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso. Então, observem para vocês verem. Ó. Aqui você tem as provas de várias disciplinas, você tem aqui as notas que a pessoa tirou e aqui você tem o peso. O que significa isso? Ó, significa que essas matérias que têm peso 4, elas têm um peso maior, têm uma nota maior. A nota vai valer mais, né? Não tem outra forma de dizer, né? Então, essas notas aqui que tem o peso 2, né? Então, por exemplo, aqui ele tirou 10, 10 vezes 2 dá 20. Né? Então, essa prova aqui, mesmo ele tirando 10, ela vai ter um peso maior, tá? Mas como que eu faço? O que está falando aquela fórmula? Mas como que eu faço de maneira direta, tá? Como que você faz? Cria uma terceira coluna, você vai criar uma terceira coluna aqui e você vai multiplicar o valor das provas pelos seus respectivos pesos. Então, por exemplo, 8,2 vezes 3, 10 vezes 2 e assim sucessivamente. Então, olha só para você ver. Aqui já está feito. Olha só. Então, ó, sem precisar utilizar a fórmula. Aqui eu tenho a nota das provas, aqui eu tenho os seus respectivos pesos, e nesta terceira tabela que eu criei, por exemplo, na hora de uma prova, você mesmo cria esse espaço, né? E vai fazendo a multiplicação. Multiplica todos os dados aqui, todas as notas pelos seus respectivos pesos, e em seguida, o que você deve fazer aqui? Ó? Você deve somar aqui este daqui. Este total aqui é a soma de todas estas notas vezes o seu peso. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a soma dos pesos, tá? E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dividir, tá? Aqui as notas vezes o peso, essa somatória, dividir pelo total aqui dos pesos. Então eu tenho 173,5 dividido por 20 e vai dar um total, aqui a média ponderada, de 8,675. Então percebam aqui que olha só para vocês verem, né? Olha só como é importante isso. Então aqui, por exemplo, a pessoa tirou 10 em história, mas como o peso da nota é 2, 10 vezes 2, 20. Aqui tirou 9,5 em língua portuguesa, mas como o peso é 3, olha só para vocês verem qual foi a nota, tá? Então, para que você saiba então a média ponderada, basta você multiplicar cada uma das notas pelos seus respectivos pesos, tá? Fiz toda essa multiplicação, criei essa coluna, logo em seguida eu somo todas estas notas aqui, e depois eu somo os pesos, divido as notas pelos pesos, tá? Então, 173,5 dividido por 20 é igual a 8,675. Mas tem como fazer isso através da fórmula? Sim. Vamos fazer então uma resolução do mesmo exercício utilizando a fórmula. Então, aqui eu tenho novamente a tabela. O que eu vou fazer na fórmula? Eu vou pegar todos os elementos, né? Aqui eu tenho a nota, vou multiplicar pelo peso, tenho a nota, vou multiplicar pelo peso e vou fazer uma somatória de todos eles. Aqui, olha só para vocês verem, eu já coloquei então todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu tenho o peso da prova e tenho a nota da prova. Então, vou fazer uma multiplicação, olha só para você ver, multipliquei 3 vezes 8,2, ou 8,2 vezes 3, que vai dar a mesma coisa, 2 vezes 10 e assim sucessivamente. Não esquecendo que depois de multiplicar notas e pesos, eu faço esta soma. E aqui embaixo eu coloco os pesos, somo todos os pesos, logo em seguida divido essa somatória das notas vezes os pesos,
dividido pela quantidade aqui dos pesos, pelos pesos, né? Então, 173,5 dividido por 5, 8,7. Particularmente, né, eu acredito que fazendo aquela terceira coluna, né, e resolvendo, fica bem mais fácil, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre matemática, principalmente sobre estatística. Na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre estatística. Este daqui é o símbolo da somatória, tá? Só para que vocês saibam. E até a próxima aula.